E é eita atrás de eita, meu povo! Esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações aí dos principais realities pra vocês, tá? Fiquem ligadíssimos aqui no canal. Todos os dias tem resumo e tem ao vivo também. Power Couple Brasil, reality de casais da Record. Fazemos aqui toda a cobertura pra vocês até o fim da temporada. Depois vem Ilha Record, A Fazenda, BBB de novo. Se Deus quiser, estaremos juntinhos. Então se inscreve que você não vai se arrepender. Comenta bastante. Vamos dar só uma pincelada, porque roubou é ótimo, né? Rolou Quebra Power, mais um Quebra Power. Parece que eles já estão saturados, estão por aqui, gente, desse Quebra Power. E dessa vez, o que eles tinham que fazer? Escolher um casal para dar o Bem Me Quer, que é um casal que eles acham que torcem por eles no jogo, e um casal para dar o Mal Me Quer, que é o contrário, né? Um casal que não torce de jeito nenhum para eles no jogo. Carol e Mussuzinho começaram a dinâmica já dando Mal Me Quer para Brenda e para o Matheus, mas no primeiro momento apareceu ali um momento de trégua, de paz, né? Veio um momento meio tranquilo entre o casal, e aí eles justificaram que, inclusive, na prova dos casais, a Brenda chorou por conta da vitória deles. Ela confessou que realmente ficou triste e não podia trair os seus próprios sentimentos, mas depois eles falam ali que ficaram felizes pela vitória da Carol e do Mussuzinho, no sentido deles poderem ver o vídeo do filho, né, que se emocionaram com isso, e ficou tudo bem, tudo bonitinho, tudo legal entre eles num primeiro momento. O Adbala, antes dele revelar lá o Mal Me Quer, o casal que ele ia dar o Mal Me Quer, ele fez um discurso emocionado ali, falou da dificuldade dele em sair do outro reality, né, do BBB 20, no caso, cancelado, teve que se reerguer, sofreu muito com isso, e que dentro da casa agora, no jogo, no Power, a única pessoa que o julgou, o chamando de coisas que mexeram nessa ferida de novo aí do cancelamento, foi a Brenda, sem conhecê-lo, sem lhe dar uma oportunidade. Segundo a Adbala, ela já chegou julgando ele, tá? E aí, a Elisa também disse que a Brenda tem duas faces, que é uma que é a voz leve, que consegue ser meiga, e a outra onde ela fere com as palavras, né? Ofende, grita e tal. E a Brenda se justificou que pode ter sim pré-julgado o Adbala, mas que ela também observou coisas dele dentro do jogo. E aí acabou rolando discussão entre Elisa e Adbala e Brenda. Isso porque o Matheus, ele não estava muito afim, gente, de discutir, não. E o Adbala disse que sequer recebeu um bom dia da Brenda, depois daquele momento que eles pediram desculpas ali no outro quebra-pau, e no dia seguinte ela nem deu bom dia, ficou falando da história aí do bom dia. A Brenda continuou justificando que ficou muito magoada porque o Adbala ofendeu o Matheus, né? Foi pra cima do Matheus naquela treta onde o Rogério desistiu do programa, acusou o Matheus de coisas graves aí, por isso, como que ela ia, né, se dirigir ao moço? Ela que já falou, inclusive, de processo. Processar, ela e Matheus falaram em processar o Adbala por conta dessa acusação. E aí a Elisa e a Adbala disseram que a Brenda é uma pessoa extremamente difícil, e o Adbala disse que vai dividir a Brenda e o Matheus. Agora a gente que vai tentar ter uma relação amigável com o Matheus, mas já com a Brenda não vai rolar isso não. A Brenda, ela queria por tudo que o Adbala admitisse que acusou o Matheus de bater em mulher. E ele não fez isso, continuou negando ali, e o Matheus pedindo para ela encerrar a discussão. E a Brenda queria continuar discutindo, como eu falei, mas o Matheus insistiu que ela parasse. Depois o Matheus fez um longo discurso defendendo a moça. E aí, depois da confusão entre Adbala e Elisa e Brenda, rolou troca de elogios e emoção entre Adri e Albert e Brenda e Matheus, né? Eles foram colocados ali por Brenda e Matheus, Adri e o Albert, como casal bem me quer. A Adriana disse que é muito difícil estar no reality, se sentir isolado, por isso acabou se apegando a Brenda e ao Matheus. Albert falou aí que tem uma conexão de pai e filho com os dois, né? A Adriana se emocionou, a Brenda também e tal. Depois, gente, de onde menos se esperava, veio um conselho aí para Brenda. A Carol resolveu aconselhar a moça a rever os conceitos, a postura, né, o jeito aí que ela age, que ela fala. Aconselhou a Brenda a rever algumas atitudes, como, por exemplo, o tom de voz em alguns momentos. E a Brenda volta a falar que ficou muito magoada com aquela treta com a Carol e o Mussuzinho e justifica que ela se sentiu atacada. E aí
foi chamada de lixo, de escrota, bafo de cocô. O Matheus foi acusado de bater nela. E o Mussunzinho teria dado a ombrada lá no Matheus. Ela volta a falar nesse assunto que irritou o Mussunzinho. Ele volta a ficar bravo com a Brenda porque ela toca nesse assunto. E ele fica bravo por tabela também com o Matheus, tá, gente? O Mussunzinho diz que se colhe o que se planta, que a Brenda e o Matheus só plantaram coisas ruins com todos os casais, exceto com Adriana e Albert, mas o restante ele disse que os dois só plantaram coisas ruins. Ele continuou nervoso ali, voltou aquela briga sobre o Matheus ter levado uma ombrada aí do Mussunzinho. Aí o Matheus explica toda a situação, tudo o que aconteceu, tudo de novo, e ele fala que a produção teria chamado a atenção da Carol e do Mussunzinho e que da próxima vez poderia haver punição. Só que parece que esse papo do Mussunzinho com a produção não rolou. O Mussunzinho disse que nunca ouviu isso da produção, nunca foi chamado a atenção pela produção. E a Brenda queria continuar discutindo com o Mussunzinho, justamente após ouvir isso, tá, gente? Ela queria continuar batendo boca com o Mussunzinho, mas o Matheus não deixou. E por fim, a Brenda, ela ficou tão irritada, que ela resolveu se retirar dali da dinâmica. Ela começou a se sentir enganada pela direção do programa, citou a direção, disse o que foi passado para ela, né? E que o Mussunzinho estava negando que tivesse acontecido. Ou seja, eles aparentemente foram enganados pela direção e a Brenda surtou, tá? Saiu da dinâmica, como eu falei para vocês, e depois de um tempo o Pelanza pediu que o Matheus fosse lá buscar a moça, porque ele estava se sentindo desrespeitado, que eles estavam ali fazendo papel de bobos, né? Estavam ali falando e sequer a Brenda estava ali. Com muito custo ela voltou e aí ela começa a justificar que ela tinha saído da dinâmica porque foi enganada pela direção, porque a direção mentiu para ela e não chamou a atenção do Mussunzinho coisa nenhuma. E aí ela começou a causar, gente, gerou um transtorno danado durante o quebra-power, se retirou, ficou lá num canto, não queria voltar e o Adbala, inclusive, também fica irritado nesse meio tempo. O Matheus vai lá conversar com a Brenda, pedir para ela segurar a onda, diz que ela estava perdendo a linha, estava perdendo a cabeça, tal. E depois o Haddad e a Luana deram lá o mal me quer para a Brenda e para o Matheus, só que a Brenda não ficou no palco, ficou na arquibancada, não quis mais participar da dinâmica a partir dali. E aí rolou uma discussão entre Matheus e Haddad que não acabava nunca. E a Brenda, enquanto isso, chorava e lamentava lá da arquibancada, né? Com certeza ainda se sentindo enganada, ludibriada pela produção e pela direção. E ela dizia pro Matheus que o Matheus estava discursando à toa, que ninguém ali estava disposto a ouvi-los, né, que ninguém ali ia mudar de opinião a respeito deles, dela e do Matheus. Ou seja, a moça chegou ao seu limite, gente. Carol e Mussunzinho, não sabemos se por jogo ou de verdade, resolveram se desculpar com a Brenda e com o Matheus. Olhem só, trégua, gente. A Carol pediu desculpas por ter dito que a Brenda tem mau hálito, o Mussunzinho também se desculpou, disse que foi uma afirmação infeliz, e a Carol disse que conseguiu sentir que esse comentário afetou realmente a Brenda, por isso estava decidindo ali falar publicamente, se desculpar publicamente, né, na frente de todos sobre isso. O Matheus aproveitou também para se desculpar por qualquer coisa que tenha feito, tenha dito aí para Carol e Mussunzinho, mas deixa claro que eles continuam sendo rivais. Pós-dinâmica, pós-quebra-power, foi possível ouvir, gente, a Brenda surtando no quarto, tá? A moça gritava muito, mas as imagens não foram exibidas, então não sabemos exatamente qual o contexto. E o grupo que estava na cozinha, inclusive, reclamou da gritaria da Ruiva. Começaram a falar ali sobre os gritos da Brenda, gente. O assunto Breteu se espalhou pela casa, né? Eles sempre são assunto. E aí se juntaram para falarem deles Haddad,
Adbala e Elisa. E a Elisa disse que essa dinâmica ela tinha tudo para ser boa, mas que a Brenda e o Matheus sempre alteram o rumo das coisas, sempre mudam ali a dinâmica do quebra-power. E o Adbala frisa aí que a Brenda e o Matheus sequer obedecem à produção. E aí eles começaram a falar da prova. A Elisa sugeriu que pretende dar all-in na prova das mulheres. E o Adson sugere que a Brenda e o Matheus mais uma vez vão se colocar na DR por perderem uma prova. E depois o Haddad conversou com o Adbala no quarto e negou que tenha um lado, que tenha um grupo e coisa e tal, que isso é uma coisa criada aí por Brenda e Matheus e por Albert também, tá? Inclusive o Adbala frisa que o Matheus e o Albert usam aí o discurso das pessoas para expor no jogo, para fazer isso, para usar isso contra as pessoas dentro do próprio jogo. Antes disso, a Elisa já tinha conversado com o Passa e ela deixa muito claro aí que ela não vai chamar a Brenda e o Matheus para uma conversa, não vai se desculpar com eles, porque ela não sente que isso seja necessário, ela não sente que esteja errada, tá? Pós quebra-power, rolou um papo ali entre o Adson e o Albert, gente, perdão. Adson e Albert conversaram. O Adson foi falar de jogo, né, de tudo que ele estava pensando ali sobre os últimos acontecimentos e tal. E ele, em outras palavras, disse que a Brenda e o Matheus só estão no programa por trazerem entretenimento e polêmica, só por isso. Ele não vê aí, Adson, nenhum potencial, nada de especial na Brenda e no Matheus. Não vê que o fato deles voltarem de 4 DR seja algo que seja realmente relevante, né? Que signifique alguma coisa, gente. Mesmo após ter sentado com os outros para falar da Brenda e do Matheus, o Haddad, ele simplesmente ofereceu ali um ombro amigo para o Matheus. Antes de dormir, ele mostrou-se solidário à Brenda, disse para o Matheus que eles estavam preocupados com a moça, né? Que qualquer coisa era só chamar, tamo junto, disse Haddad para Matheus. Pelo que o Matheus falou ali para Haddad, a Brenda já estava bem melhor e teria sido atendida pela produção, gente. Momento fofoca. Já expliquei aqui, já falei para vocês que eles recebem uma tal cartinha da família toda semana. Não sabemos exatamente qual o conteúdo da carta, mas fica aí subentendido que é apenas para falar se tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eles recebem aí essa cartinha da família, todos eles, todos, sem exceção. E aí a Adriana, ela contou pro Albert ontem que a Brenda teria ido até o seu quarto, né, até o quarto dela, falar do conteúdo da carta da família, falar o que estava escrito aí nessa cartinha. E, segundo a Adriana, o pedido para Breteus, pela família, é que eles sejam mais humildes e que isso teria sido escrito 3 vezes com letras maiúsculas, tá? Que a Brenda e o Matheus sejam mais humildes. O Albert apenas comentou que é disso que ele está falando, ou seja, provavelmente está frisando aí que ele acha que realmente a Brenda e o Matheus precisam serem mais humildes. E aí a câmera cortou o assunto, né? Porque toda vez que eles falam do conteúdo das cartinhas, a câmera simplesmente corta, a produção não quer que eles comentem sobre isso. Aliás, o Albert ontem estava indignado aí com o casal Brenda e Matheus por causa de açaí, gente. Vocês gostam de açaí desse tanto aí? Ele acha que a Brenda e o Matheus comem açaí como se não houvesse amanhã, sem pensar nos outros, e ele andou observando e ficou chateado com isso. Mal sabe o Albert que a Anne anda escondendo comida à torta direita pela casa, né? E pelo quarto também. Só tem uma coisa que resume, meu povo. Eita, atrás de eita. Tamo junto.